Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre aves. Vamos lá? Bom, as aves, elas descendem do grupo dos terópodas, isso mesmo. É uma subordem de dinossauros bípedes. Dinossauros bípedes são aqueles que andam por cima de duas patas, ok? Geralmente carnívoros ou onívoros, né? Carnívoros se alimentam somente de carne, omnívoros se alimentam de tudo. Tá? O representante mais conhecido desse grupo terópoda é justamente o Tyrannosaurus rex, ou T-Rex. Quais características, então, que faz com que as aves sejam mais parecidas com os dinossauros do que propriamente os répteis, não é? Bom, se você observar aqui, nesse esqueleto do T-Rex, o pescoço dele está em formato de S, muito parecido com o avestruz, não é mesmo? Outra característica que foi descoberta recentemente é a presença de penas. Vários fósseis de dinossauros foram encontrados com penas fossilizadas, tá? Mais uma característica desse grupo é a mesotermia. Isso quer dizer que está o intermediário entre ectotérmicos, aqueles animais que não conseguem manter a temperatura constante, e os homeotérmicos, que conseguiriam manter a temperatura constante, certo? As aves, então, surgiram muito provavelmente, né, lá no período Jurássico, né, no Oxfordiano, seria mais ou menos 160 milhões de anos, né, que foram a data dos fósseis mais antigos encontrados até agora. Quais características que faz com que esses animais sejam, de fato, considerados no grupo das aves? Se você pensou no bico e nas penas, você está certo, isso mesmo. Presença de penas, de bicos sem dentes, né? Mas bicos fortes, capazes de quebrar até sementes, né? Oviparidade com casca rígida, isso quer dizer que eles botam ovos com casca rígida, que simulam o ambiente aquático. E o metabolismo elevado, certo? Isso quer dizer que as reações químicas acontecem muito rápido e isso permite, por exemplo, a endotermia. Isso quer dizer que eles conseguem manter a temperatura constante. Além disso, eles vão ter o coração com 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, e o esqueleto oco, que a gente chama de esqueleto pneumático, que permite que elas sejam mais leves e possam voar. Entre dos grupos tetrápodes, né, que são aqueles animais que possuem 4 patas, aves é o grupo mais biodiverso, isso quer dizer que tem muito mais espécies, são cerca de 10 mil, tá? E o grupo mais populoso, digamos assim, seria o do Passeriformes. E daí, quais são esses grupos, né? Quais ordens desses animais, né? A gente vai ver daqui a pouco, porque ainda vamos falar sobre a classificação, né? Esses animais são divididos em 2 grupos. Aqueles que têm o osso externo reto, né? Que são as ratitas, elas não vão voar e também não nadam. E as carinatas, que têm o osso externo em formato de quilha, parece um V, tá? Essa carena que vai permitir voar e nadar. Tá? Então, seria esse ossinho aqui que tem em formato de V, onde os músculos estão inseridos e permitem o movimento para o voo. E daí sim, vamos falar sobre as ordens desses animais, né? São divididos em 8 ordens diferentes, né? Citacídeos, falconiformes, ciconiiformes, apodiformes, além dos passeriformes, que é o grupo mais populoso, columbiformes, galiformes e reiformes. Cada ordem vai ter as suas características, principalmente definida pelo formato do bico. Então, dependendo do que esse animal se alimenta, o bico dele vai ser próprio para aquele tipo de alimento. Então, bicos mais pequenininhos, mais rígidos, por exemplo, vão permitir que esse animal se alimente de sementes, ok? E o que permite essas aves voar de fato, né? Então tem algumas características que que auxiliam nisso, né? Então a presença da quilha ou da carena, que é aquele osso no externo, né? Os ossos pneumáticos, que são aqueles ossos ocos mais leves, o formato aerodinâmico do corpo, que permite que ele plane no ar, por exemplo. Além da ausência de bexiga, então ela não armazena urina, menos peso, tá? A excreção por ácido úrico, que é pastoso, não precisa de tanto líquido, tá? Sacos aéreos que vão atuar junto com os pulmões na respiração e o fato de botarem ovos, ok? E nesse vídeo nós falamos então a primeira parte sobre aves, espero que vocês tenham gostado e até breve!